Vamos de assunto e vamos ao vivo falar com ela, é a nossa corretora número 1 da comunidade brasileira, Márcia Peçanha. Boa tarde, Márcia. Oi, Eduardo, boa tarde. Prazer estar aqui, viu? Prazer, Dessa todo vez meu. aqui na rua, né, Eduardo? Tô aqui para entrar na casa de um cliente, tô na cidade de Leominster e esperando poder falar com você. That's ok, não tem problema não, a gente entende, você tá no meio do trabalho, tá tudo bem. Ô, Márcia, hoje eu queria perguntar para você, porque o Zillow é um site preciso na estimativa do valor da casa. Será que ele é mesmo? Porque tem gente que fala que é, tem gente que já reclama, porque é preciso ter uma referência no mercado, mas essa referência também não pode falhar, hein, Márcia? Ô, Eduardo, boa pergunta, viu? Eu tive essa pergunta, quer dizer, eu tenho essa pergunta aqui semanas e semanas, entra semana, sai semana, e as pessoas me perguntam a mesma coisa, né? Márcia, a avaliação da minha casa lá no Zillow, ela é precisa? Gente, eu digo, Eduardo, que não seja, sabe? Não é mesmo, porque ali no Zillow, o que acontece? O Zillow ele não vai na sua casa para poder avaliar o seu imóvel. Ele não vai lá ver as condições da sua casa. Verdade. Ele não vai lá ver como é que tá, o que você fez na casa ultimamente. Então, a informação que eles têm lá são informações antigas, de quando você comprou lá 5, 10 anos atrás. Então, normalmente, o que está ali são valores mais antigos. Então, por isso que realmente a avaliação do Zillow, muitas das vezes, não é precisa. A não ser que você faça, quando comprou sua casa, você comprou lá com todos os updates já feitos, então, normalmente, aí sim. Então, pode variar e muito, Eduardo, na avaliação da sua casa, tá? E Sim. outra coisa, Eduardo, nós corretores, né? Quando a gente vai na casa de um cliente, a gente vê detalhes, né, Eduardo? É diferente de um sistema eletrônico no seu computador que está lá dizendo que sua casa vendeu em 2010, por exemplo, né? E que ela valia X, que você comprou por tanto, e que hoje vale tanto. Então, agora, a avaliação do corretor, ela é primordial, por quê? Porque ele vai lá presencialmente. Claro, tem aqueles corretores que nem vão nas casas, né, Eduardo? Que eu sou contra, porque não te dá uma precisão na avaliação daquele imóvel, porque você não está lá vendo pessoalmente aquele imóvel. Então, eu diria que, sim, é muito importante fazer essa avaliação presencial. E o Zillow, Eduardo, pode variar ali horrores de valores. Posso dar um exemplo rapidinho agora, Eduardo? De um cliente? Então, tá. Eu tenho um cliente aqui, Eduardo, que eu sondei ontem, tá, Eduardo, essa casa. Eu tive nesse imóvel, gente, tá? Eu tive lá avaliando esse imóvel, era um americano vendendo esse imóvel lá na cidade de Worcester. E, Eduardo, olha que interessante essa avaliação que eu fiz aqui. Eu sou, graças a Deus, muito precisa nas minhas avaliações. Eu estou no mercado já tem 21 anos, né, Eduardo? Então já sei o que eu estou fazendo. Então, quando eu comparei aquele imóvel, eu avaliei aquele imóvel na época em 635 para entrar no mercado nesse valor, podendo vender um valor bem acima, que é o que tem acontecido no momento, né, Eduardo? Então, o que aconteceu? Esse cliente, quando eu dei a avaliação para ele ficou meio assim, Márcia, você tem certeza? Ele achou que a avaliação da casa dele seria mais ou menos 550, 500 e alguma coisa. E eu avaliei por 635. Olha só isso aqui, gente. Tá aqui comigo no meu computador, te falo até o endereço. E, no entanto, essa propriedade, o dono do imóvel, ele resolveu, então, Eduardo, né, não sorte minha, né? Ele resolveu trabalhar com outro corretor, inclusive americano. Esse corretor americano, essa corretora, ela avaliou por 625 para entrar no mercado, tá? Então, ela avaliou 10 mil abaixo do que eu avaliei. E, Eduardo, para minha surpresa, essa propriedade ficou no mercado por 21 dias e vendeu por 625. Olha só, por quê? Vendeu por 625? Pelo valor avaliado. Porque ficou um tempo no mercado, a propriedade. Ela não vendeu imediato. E sem dizer que o trabalho, que o serviço que essa corretora prestou para esse dono desse imóvel, eu pude avaliar nas fotografias mesmo, que ela viu, que ela fez ali fotografias com o celular dela, né? Então, ela não fez um marketing, né, forte naquele imóvel, começando com as fotografias profissionais, né? Ela não fez um marketing forte nas mídias sociais, porque eu já procurei e não vi. Então, quer dizer, são vários fatores que influenciaram ali esse seller, no entanto, pegar menos dinheiro que talvez ele poderia ter pego. Aí, quer dizer, eu sinto muito por ele, sabe, Eduardo? E, infelizmente, ele vendeu, ele podia ter colocado ali, olha só, uma avaliação que eu fiz, Eduardo, em uma casa mais velha que a dele, 1 ano, com o mesmo número de quartos, 4 quartos, 2 banheiros e meio, tudo igual, fireplace sendo um fireplace só, garagem para 2 carros, porém, 1 ano mais velha que a casa dele, menor em square feet, né, em living area, e menor também de quintal. O quintal dele tinha 11 mil, quase 12 mil, e essa casa que vendeu aqui, acima do valor dele, tinha 7.350. Eduardo, essa casa vendeu por 660 mil dólares. Uau, muito mais, hein? Muito mais.
sendo que ela colocou no mercado por R$ 639.900, vendeu por 660 numa casa um ano mais velha, menor em tamanho de casa e menor em quintal também. Então, Eduardo, você veja bem, esse seller, esse dono desse imóvel, ele perdeu aqui uma base de $35.000 que ele podia ter colocado no bolso dele. Verdade, Então, olha quanta coisa tem que avaliar, né, Márcia? sim, então daí você vê o quão importante é uma avaliação certeira, né, Eduardo? Uma avaliação bem feita naquele imóvel. Aí, infelizmente, ele perdeu esse dinheiro. E se ele tivesse vendido comigo, Eduardo, eu te garanto, venderia talvez por 660, 650 mil e ele colocaria muito mais dinheiro no bolso dele. Mas, infelizmente, foi a decisão dele, né, Eduardo? A gente não pode, né, opinar sobre isso aí. Tentei fazer o meu melhor trabalho, mas, infelizmente, ele decidiu pelo errado, né? E agora ele deve estar batendo a mão na cabeça e falando, realmente, porque eu não ouvi, né, a Márcia Peçanha. É verdade. O telefone da Márcia para você falar com ela, tirar dúvida, ela entende tudo do mercado. 508-509-5996. Teve até uma análise também feita pela revista Fortune sobre 50 melhores lugares para morar nos Estados Unidos. E Massachusetts, Somerville foi escolhido como Sim, a melhor Eduardo. cidade. Por quê, hein, Márcia? Sim, Eduardo, eu tive lendo hoje sobre essa magazine, tá? E eles fizeram uma análise dos 50 melhores lugares para morar nos Estados Unidos, tá? E Somerville, em Massachusetts, Somerville venceu como melhor lugar para plantar raízes para o resto da vida. Olha que interessante. Então você que mora aí, né, em Somerville, fique sabendo. Os motivos foram proximidade de Boston, né? Uma área muito ligada, influenciada na área artística e culturais também, no estilo de vida. E o que a Fortune chama também de vibração suburbana e urbana, com uma cidade universitária, graças às grandes universidades que nós temos lá, né, naquela área de Boston, né, Eduardo? E também com uma população muito diversificada, também muito interessante, que você vê muito lá, né, muitos hispanos, muitos brasileiros, muitos asiáticos. Então a diversificação lá é muito grande da população. E Somerville também, Eduardo, ela se beneficia de 60 parques, eu nem sabia disso, tá, Eduardo? 60 parques e financiamento escolar superior à média do estado aqui de Massachusetts. Olha só, que interessante, né? É muito interessante. Você está com uma casa grande lá ainda, né, Márcia? Tô com uma casa grande lá, então se você pensa em morar em Somerville, gente, eu tenho essa belíssima casa lá, é multifamília, ela não está no mercado atualmente, está fora do mercado, é um pocket list que a gente chama, né? Então é uma listagem que eu tenho disponível de uma multifamília lá na cidade de Somerville. Então se você quer morar nesse local, Eduardo, o single family lá nessa cidade está sendo mais ou menos, o valor médio lá é de 877.946, tá? Então, essa pesquisa aí, essa lista, ela reflete qualidades de que as pessoas procuram quando decidem morar e criar uma família, né, naquele local. Então, Eduardo, eles viram ali que realmente a habitação, a saúde, a parte financeira, o recurso para o adulto e idoso, educação, bem-estar ali naquele local, ele é muito bom, né? Porque até hoje, né, mesmo porque, Eduardo, hoje em dia, o que está acontecendo? As famílias estão cuidando de seus filhos e também dos seus pais. Então, ali em Somerville, na área próxima a Boston, é uma área que te leva, talvez, a considerar essa cidade por causa dessa diversificação desse local, né, Eduardo? Porque ali tem as melhores escolas para quem tem filhos, tem os melhores hospitais para quem tem os idosos, né, os seus pais ali morando com você. Então, é por isso que essa cidade foi escolhida, né, a melhor aqui na nossa área de Massachusetts. É verdade, Somerville é uma ótima cidade, sai para todos os pontos interessantes da região de Boston. Tem a igreja católica lá também, que é grande, tem ótimos restaurantes, restaurante indiano, restaurante grego, brasileiro, tem muitos bons restaurantes lá também. Se você quer dar uma olhada nessa linda casa multifamília em Somerville, liga logo para a melhor rainha do real estate, com quem comprei minha casa, recomendo para você. O telefone é 508-509-5996. Quero agradecer a sua participação hoje, Márcia. Muito obrigado, você vai voltar sexta-feira no programa Central da Manhã. Eduardo, obrigada a você também. E mais uma coisinha pequenininha aqui, Eduardo, eu queria falar, é que para você também comprar o seu imóvel, você precisa também de uma boa avaliação daquele imóvel quando comprando. Tá, gente? Então não é para só vender não, tá? Para comprar também. Porque você está comprando, você não quer pagar muito acima do que aquele imóvel realmente vale, tá bom? É isso aí, Eduardo, obrigado. Bem lembrado. Obrigado, Márcia. Obrigado pela sua Obrigado, boa tarde a todos. Tchau. Boa tarde. Essa é a Márcia Peçanha, corretora número 508-509-5996.